E aí, meus caros, como estamos? Tranquilos? Estamos aqui para começar mais uma videoaula sobre o tema de regiões brasileiras, tema do 7º ano que nós estamos estudando há algum tempo. Nós já fizemos toda a região Nordeste, fizemos também toda a região Sudeste e agora nós entramos em uma das minhas regiões favoritas, a região Norte. Região Norte muito legais, todos os aspectos que nós vamos estudar sobre essa grande região brasileira. Eu particularmente gosto bastante. Já tive oportunidade de ir lá algumas vezes e ainda tem muito mais para ir, para conhecer, porque é uma região muito extensa, como nós vamos ver já já aqui na videoaula. Então espero que vocês aproveitem bem e que consigam entender todo esse tema também. Essa videoaula vai ser dividida em 3 partes também, como a gente tem feito com as outras regiões brasileiras. A primeira parte nós vamos estudar as nossas paisagens naturais, a introdução à região norte e também as paisagens naturais, clima, relevo, vegetação e hidrografia. Na parte 2, nós vamos falar sobre a economia e a população da região norte, tradicionalmente nós fazemos isso também. E na parte 3 falaremos sobre a cultura e questões socioambientais nessa região do país. Nós temos aqui o nosso mapa de regionalização do IBGE, mapa que nós estamos vendo desde o início, e agora nós destacamos a região norte do país. Então, só por esse mapa aí, já comparando com as outras regiões, já dá para notar que é a maior região brasileira que iremos estudar. Uma região com grande extensão territorial. Essa região ela tem 7 estados. Então, nossos estados que estudaremos: Acre, Rondônia, Amazonas, Pará, Tocantins, Roraima e Amapá. A área vai corresponder a 3.869.697 km², o que corresponde a 42% do território brasileiro. É muito. Quase a metade do Brasil é a região norte, 42%. Se a região norte fosse um país, ela seria o 8º maior país do mundo. Tá? De tão grande que é essa região. Na verdade, nós aqui em Minas Gerais, a gente não tem a ideia da extensão territorial da região norte. Por isso que é muito bacana fazer esse estudo sobre lá. Outra característica dessa região é em termo populacional. Apesar de ser uma região muito grande, 42% do território brasileiro, vive apenas 19 milhões de habitantes, que dá apenas 9% da população do país. Olha que interessante, só a região metropolitana de São Paulo tem a população da região norte. Então, apenas 9% da população brasileira vive lá. Uma outra característica é em relação ao PIB. Do PIB do Brasil, a região norte gera cerca de 340 bilhões de reais de todas as riquezas que o Brasil produziu. Apenas 5% das riquezas que o Brasil produziu, mesmo com todo esse tamanho. Então é muito interessante ver esses extremos da região norte. Quando a gente pega esses números, comparando com o tamanho, com a área, a gente já fica pensando como que essa região é tão diferente de todas as outras. Muito legal. Aqui nós temos nossos estados que iremos estudar com suas respectivas capitais. O estado do Acre, capital Rio Branco. Temos também Rondônia, capital Porto Velho. O estado do Amazonas, capital Manaus. Roraima, cuja capital é Boa Vista. Amapá, capital Macapá. O estado do Tocantins, que muitas vezes as pessoas confundem, pensam que ele é da região centro-oeste, porque no passado ele pertencia a Goiás, mas ele pertence à região norte, Tocantins, e sua capital Palmas. E o meu querido estado do Pará, que é um estado que eu gosto muito, cuja capital é Belém. Então estudaremos sobre esses estados agora, que fazem parte da região norte do país. Quando a gente fala região norte, é claro que vem na nossa mente a questão da Amazônia, não deixa de aparecer em nossa mente quando a gente fala dessa região. É muito comum a gente associar região norte à Amazônia, mas não é apenas isso. Na verdade, nós vamos ver já já que há uma diferença. A gente não pode usar como sinônimos. A Amazônia não é sinônimo de região norte. É claro que a paisagem da Amazônia, que estudaremos neste vídeo, ela chama muita atenção da região. Porém, a região norte não é só isso. A gente não pode lembrar apenas da Amazônia quando se fala em região norte. Eu, por exemplo, lembro muito
quando tocamos nesse tema, nessa região, do carimbó, que é uma festa popular muito conhecida, uma dança paraense muito conhecida em toda a região. Então, se lembra da região norte, não apenas da Amazônia, mas do carimbó também, ou então do açaí. A maioria de nós gostamos muito do açaí, né? E boa parte, ou melhor, quase todo o açaí que se vende em todo o Brasil é produzido na região norte, principalmente nos estados do Pará e do Amazonas. Então, quando se lembra de região norte, a gente já pensa nesses aspectos. É claro que a gente vai lembrar da Amazônia, sim, é inevitável, mas também podemos lembrar de outros aspectos, como a questão cultural, como as frutas, são todos aspectos que nos remete à região norte do país. Aqui uma tabelinha com os estados e alguns dados. A gente pode olhar aí, muito interessante, a questão da população dos estados. O estado do Pará tem a maior população, com um pouco mais de 8 milhões de habitantes. Só a cidade de São Paulo tem mais do que essa população. Por mais que seja um estado com uma área enorme, é o segundo maior estado do Brasil em território, a população é muito pequena, como a gente estava falando agora há pouco. Tanto que a densidade demográfica, pode ver ali no Pará, apenas 6,6 habitantes por quilômetro quadrado. E olha no Amazonas. O Amazonas é o maior estado brasileiro. Um estado enorme com mais de 1.559.000 quilômetros quadrados, maior do que muitos países, o estado do Amazonas. Mas a população é de apenas 4 milhões de habitantes. A população da região metropolitana de Belo Horizonte é maior do que de todo o estado do Amazonas. Começando a falar aqui então em relação dos aspectos naturais da região norte, a gente vai começar falando sobre o clima. O que acontece? Embora seja uma região muito grande, a maior região brasileira, a diversidade climática lá é muito baixa. Aqui no Sudeste, que é a segunda menor região do Brasil, tem mais tipos de climas diferentes do que o Norte do Brasil, se a gente pegar em detalhe. De modo geral, a gente pode observar aí no mapa, vai predominar o clima equatorial, o equatorial úmido, que em algumas partes pode alterar para equatorial semiúmido, que tem um índice de chuva um pouco menor. Essa classificação climática vai depender muito aí dos critérios que foram usados na hora dos estudos, tá? Mas em geral nós podemos dizer que predomina na região norte o clima equatorial, principalmente o equatorial úmido, que é aquele clima muito quente, com índice de chuva muito elevado e também com temperaturas muito altas. Também podemos destacar ali o clima tropical, que vai ocorrer principalmente no estado do Tocantins, que é aquele estado que já está próximo ali às regiões centro-oeste e à região nordeste do Brasil também. Como vai prevalecer o clima equatorial, nós vamos falar mais sobre ele, tá? Sobre o clima tropical, nós estudaremos ele mais quando falarmos da região centro-oeste. Esses dois mapas aqui, muito importantes para a gente compreender um pouco sobre o clima equatorial da região norte, que prevalece lá. Esse tipo de clima, como nós sabemos, ele tem uma temperatura muito alta e a precipitação, o índice de chuva muito alto também. Observando esse primeiro mapa aqui, a gente pode ver que a temperatura na região, a temperatura média, é muito elevada. Na verdade, as maiores temperaturas do Brasil encontraremos exatamente na região norte. Lembrando sempre que a linha do Equador corta essa região, passa no norte da região norte do Brasil. Então, uma característica é que a temperatura é muito alta, um calor muito grande. Uma outra característica a gente pode observar no outro mapa ali ao lado, o mapa azul, que é a questão da pluviosidade. O índice de chuva é muito elevado na região norte também. Muito importante é que o calor e essa elevada pluviosidade juntas vão auxiliar na formação da floresta amazônica. Então a gente vai ver já já que a floresta amazônica só existe porque tem todo esse calor e principalmente toda essa umidade na região. Então essas são algumas características do clima equatorial que predomina na região norte do país. Essa fotografia aqui mostra um pouco de como que são as chuvas que ocorrem na região norte, onde predomina o clima equatorial. Só aquela chuva em abundância. O dia está quente, muito calor, a evapotranspiração da floresta é muito elevada, então de repente formam-se as nuvens e a água desaba de uma vez. Então uma característica muito marcante do clima equatorial. Essa outra imagem aí a gente pode ver mais uma vez como que ocorre. E ficam muito bonitas. São chuvas fortes, extremamente fortes, que não duram muito tempo, duram alguns minutos ou algumas horas.
E visto assim, né, com essas imagens aéreas, ficam bastante bonitas, dá um aspecto muito bonito na paisagem. Essa fotografia aqui, na verdade, eu já até coloquei em um outro vídeo, quando a gente estudava os tipos de clima do Brasil. Essa foto fui eu que tirei, eu tive essa oportunidade de ver essa chuva se formando. Eu estava em uma parte perto do rio Tapajós, onde dá para ver aí, em uma parte mais elevada. Era um morro que tinha uma pequena elevação no terreno que tinha lá. E quando eu subi, estava calor, estava um dia ensolarado, bonito, como sempre é na região norte, o calor na maioria das vezes, e eu não imaginava que ia chover. Uma hora depois, simplesmente as nuvens se formaram e despencou água. É claro que eu me molhei todo, mas eu sabia que a chuva ia parar rápida. Eu sabia que ia cair essa tempestade toda e ia parar. É claro que eu me protegi por causa de relâmpago que é muito perigoso, porém é muito comum ocorrer isso no norte do Brasil, essas chuvas equatoriais. Particularmente eu acho muito bonito quando eu vejo essas imagens aí. E é claro que eu não poderia ter deixado de registrar essa fotografia, né? Na cidade de Belém, capital do Pará, é muito interessante porque é a capital brasileira com maior índice de chuva. A cidade no Brasil onde mais chove é Belém, e é muito interessante. Há época do ano que a cidade de Belém chove praticamente todos os dias, como a gente pode ver aqui nessa imagem. Falando agora sobre a vegetação da região norte, a gente pode ver aí no mapa que vai predominar no norte do país a floresta equatorial ou floresta amazônica, não tem problema chamar ela de floresta amazônica, floresta equatorial ou floresta amazônica. Encontraremos no norte do país também o cerrado, principalmente no estado do Tocantins. Ele pode ocorrer também em partes de Rondônia. Se pode encontrar também a vegetação de campos e também a vegetação litorânea. Porém, a gente vê aí no mapa que vai prevalecer a floresta equatorial, floresta amazônica. Então é claro que nós vamos falar mais sobre ela nesse estudo aqui. Meus caros, é o seguinte, antes de continuar esse estudo sobre a vegetação da região norte, nós temos que tomar muito cuidado com dois conceitos importantes, que é a Amazônia e a Amazônia Legal. Nós estamos estudando a região norte, porém essas palavras costumam aparecer para a gente, Amazônia e Amazônia Legal, e elas não são sinônimas. Então nós temos que ter aqui a diferença entre elas, tá? Quando nós falamos, a gente pode ver aqui, quando nós falamos o termo Amazônia, quando nós tocamos Amazônia, nós estamos falando de quê? De toda a enorme floresta, equatorial, a floresta amazônica, né? Que cobre parte do Brasil. Obviamente ela não cobre todo o Brasil, cobre parte do Brasil e ela cobre parte de outros países também. Então, sempre que falamos de Amazônia, estamos falando da enorme floresta, de toda a enorme floresta, mesmo cobrindo o Brasil e cobrindo outros países também. Observando esse mapa aqui, ele mostra para a gente que a Amazônia ela não está só aqui no Brasil, não. Notem aí que ela vai muito além dos limites do nosso território. Então, sempre que falamos Amazônia, estamos falando da floresta amazônica, independente de onde ela estiver. Pode estar em qualquer outro país e no Brasil também. Esse outro mapa aqui, ele está melhor para a gente, mostra os países que também têm floresta amazônica. Então, além do Brasil, essa floresta está também na Guiana Francesa, Suriname, na Guiana, na Venezuela, Colômbia, no Equador, mesmo no Equador que não faz fronteira com o Brasil, também tem floresta amazônica. No Peru, boa parte do Peru é coberta por floresta amazônica e na Bolívia também. Então falamos floresta amazônica, falamos Amazônia, estamos falando de toda essa enorme floresta que pega parte do Brasil, cobre boa parte do Brasil, né? E parte de outros países da América do Sul também. E quando nós falamos o termo Amazônia Legal, nós estamos falando de toda a área da floresta amazônica que está apenas no Brasil. Então, se nós estamos referindo à parte da floresta amazônica que está aqui dentro, ou seja, a parte nossa, nós falamos Amazônia Legal. E importante, a Amazônia ela não está só na região norte, não. Ela vai ter partes dela em outros estados de outras regiões brasileiras também.
Então falamos Amazônia Legal, estamos falando da floresta amazônica dentro do Brasil. Vejam bem esse mapa aí. Esse mapa mostra exatamente os limites da Amazônia Legal. Veja aí que a floresta amazônica ela não está só na região norte, não. É claro que todos os estados da região norte, sem exceção, vai ter floresta amazônica. Porém, tem outros estados de outras regiões que também tem. O Maranhão, por exemplo, olha lá, o Maranhão que está no nordeste também tem a floresta amazônica. E se a gente observar do lado de lá, nós vamos ver que o estado do Mato Grosso também tem floresta amazônica também. O Mato Grosso está no centro-oeste. E também partes do Mato Grosso do Sul também vai ter uma pequena parte. E uma pequena parte no oeste de Goiás. Então, quando a gente falar Amazônia Legal, estamos falando de toda a floresta amazônica dentro do Brasil, que pertence a gente, tá? Então, não confunda esses termos, não. Vou até deixar aqui para a gente um resumo, para a gente não ter nenhuma dúvida sobre isso. Região Norte, então, que é o que nós estamos estudando, é uma das grandes regiões brasileiras, simples. Região Norte, muito simples, é uma das 5 regiões brasileiras que nós estamos estudando. A Amazônia é toda a área da floresta amazônica, independente de onde ela estiver, no Brasil, em outros países, é toda a floresta amazônica. E a Amazônia Legal é toda a área de floresta amazônica dentro do Brasil. Então temos aqui um resumo bem bacana aqui para a gente, para não confundirmos isso de maneira nenhuma, tá? Bom, tendo isso em mente, então, a gente pode falar da floresta amazônica, que é o tema que nós iremos estudar aqui agora, já que nós vamos falar da vegetação amazônica. O que acontece? Mesmo na floresta amazônica, ela tem diferentes aspectos, ela não é de apenas um tipo. Se a gente entra na área de domínio da floresta amazônica, nós vamos perceber basicamente 3 tipos de grupos vegetais, que a gente pode chamar de subdivisões também, tá? Essas subdivisões, esses grupos vegetais da floresta amazônica, serão a mata de terra firme, vejam ali, mata de terra firme. Teremos também a mata de várzea e a mata de igapó. Só por esse desenho aí, já dá para a gente notar a diferença entre elas. Vai ter a diferença no tamanho das árvores e diferença de estar próxima ou distante dos grandes rios. Vou falar um pouquinho de cada um deles aqui então. Podemos falar primeiro sobre a mata de terra firme. Como a gente já pode ver ali no desenho, essa mata de terra firme ela localiza-se em terrenos mais altos e mais afastada dos rios. Então toda mata que está afastada dos rios, nós vamos chamar de mata de terra firme. O próprio nome já diz, terra firme, porque está distante, mais distante dos rios. Vai ser a maior parte da floresta amazônica. A maior parte da floresta amazônica é desse tipo de vegetação, mata de terra firme. Cerca de 70% de toda a floresta amazônica é mata de terra firme. Vai possuir árvores de grande porte, então as maiores árvores estarão na mata de terra firme. Árvores enormes, as maiores do Brasil, como a castanheira, sumaúma, sapopema, maçaranduba, são todas árvores de grande porte com copas muito altas. As copas são tão altas que muitas vezes impede a penetração do sol. E uma outra característica da mata de terra firme, importante também, é que os solos são pobres. Os solos não têm tantos nutrientes, são solos pobres. Tá? Aqui nós temos algumas imagens mostrando exatamente como que é essa mata de terra firme. É muito bonita. Notem na primeira imagem da esquerda que o sol nem aparece no solo, porque como as copas das árvores são tão altas, muitas vezes o sol não chega ao solo devido ao tamanho das árvores. E são muito bonitas, inclusive. Eu já tive a oportunidade de caminhar em uma parte de mata de terra firme, no meio da floresta amazônica, e é muito, muito bonito. Outro aspecto importante da mata de terra firme é a questão da serrapilheira. A floresta amazônica ela é tão interessante que acontece o seguinte, como a gente falou agora há pouco ali, o solo é pobre. O solo da floresta amazônica é pobre em nutrientes. O segredo para a floresta ser tão grande, claro, com o clima muito úmido também, é que toda essa camada de folhas que vai caindo sobre o solo, folhas, troncos, galhos, que nós vamos chamar de serrapilheira, todo esse manto vai formar uma camada de humus.
E é essa camada de humus, que a gente está até vendo aí na foto, essas folhas que caem, que vão formar uma matéria orgânica que vai fornecer a maior parte dos nutrientes que a vegetação precisa. Ou seja, a própria floresta se alimenta. Então nós chamamos essa camada de matéria orgânica que vai caindo de serrapilheira, que é muito importante para a floresta amazônica. Continuando aqui em nossas subdivisões da floresta amazônica, podemos falar agora da mata de várzea. Como a gente pode ver ali na imagem, já está mais próxima aos rios. Na verdade, se localizam um pouco afastada. A mata de várzea está um pouco mais afastada dos rios. Como ela não está tão afastada como a mata de terra firme, elas vão se localizar em áreas de cheia. Como assim? Vai ter época do ano que essa vegetação vai alagar. O que acontece? Nós falamos que o clima equatorial que predomina na região norte do Brasil, ele é úmido a maior parte do ano. Na época de chuva, na época que chove bastante, essa mata de várzea vai alagar. E na época que chove menos, essa mata de várzea vai ficar fora d'água. Nessa imagem aqui a gente pode ver uma parte de mata de várzea. Como pode perceber bem ali, essa imagem foi feita na época de cheia. Dá para ver ali que parte das árvores estão dentro da água. Então a mata de várzea acontece isso. Em uma época do ano vai ficar fora d'água, e em uma época do ano, como a gente pode ver nessa imagem, ela fica dentro da água. E o outro aspecto muito interessante também da floresta amazônica é a mata de igapó. A mata de igapó, a gente pode observar pelo desenho ali, vai ser aquela que ocorre permanentemente na região alagada, onde vai ficar alagada o ano todo. Vai ser aquela mata, então, aquática, aquele tipo de vegetação que fica dentro da água. O nome dela vai ser mata de igapó. Então ela se localiza nas terras mais baixas, na área mais baixa do relevo, então ela vai ficar alagada devido aos rios o ano todo. Então essa vai ser a nossa mata de igapó. Aqui nós temos um exemplo. Notem aí que esses diferentes tipos de vegetações que nós vemos aqui na primeira parte da imagem estão dentro da água o tempo inteiro, são vegetações aquáticas. O nome dela então, que a gente dá na floresta amazônica, vai ser mata de igapó. Como exemplo da mata de igapó, nós vamos ter a Vitória Régia, né, que a gente pode ver nessas imagens aí. Vitória Régia, que eu gosto muito. Essa imagem, inclusive, já usamos em outro vídeo também. Essa imagem eu fiz ela no ano passado, no município de Santarém. E eu acho muito legal que as mais novas, essas que estão mais verdinhas, mais bonitinhas, têm até um formato de coração. Dá para observar bem no meio ali, uma que parece ter um formato de coração. Muito legal. E aí, se você tem uma imagem entendendo o lugar, vai ser mais para deixar o entendendo para mais chegando à revelação. Isso agora eu me senti dentro da matéria. Então essas são as principais características que nós temos da floresta amazônica. Então uma vegetação exuberante, que vai cobrir boa parte da região norte, como a gente pode ver até nessa imagem aí, e muito bonita. E a floresta amazônica, além de toda a beleza, além de toda a biodiversidade, ela tem uma outra função muito importante também, não só para a região norte, mas praticamente o Brasil todo, ou boa parte do Brasil, que a gente pode até ver nessa imagem aqui, tema que nós já estudamos também, que é a questão dos rios voadores. A questão dos rios voadores é um tema muito bacana também, um tema que nós já estudamos, mas claro que nós vamos relembrar ele aqui agora. O que acontece? Toda a evapotranspiração que a floresta amazônica gera se mistura junto com as massas de ar que vêm do Oceano Atlântico e vão formando fluxos de ar com umidade enorme, formando como se fossem rios, porém na atmosfera. E esses rios eles vão em direção à Cordilheira dos Andes. Quando chegam na Cordilheira dos Andes, essa barreira montanhosa vai impedir a passagem desses rios voadores e eles vão voltar aqui para o Brasil em direção ao centro-sul, trazendo chuva para a gente. Vou deixar uns videozinhos sobre isso para vocês entenderem melhor. Um bom exemplo é o ciclo das chuvas reguladas pela Amazônia. Esse volume de água é tão grande que foi chamado de rios voadores,
que descreve a quantidade de água que temos sobre as nossas cabeças. Os rios voadores são formados de correntes de ar que vêm do Atlântico inicialmente, passa pela região amazônica, se beneficia do aporte de água que vem da própria vegetação, através do processo de evapotranspiração das árvores. Ela se junta, faz essa corrente. A corrente de ar úmido é parada pela barreira natural que representa a Cordilheira Andina, que não deixa passar uma boa parte desse ar pelo Peru, por exemplo, força um pouquinho essa corrente pelo sul e vai trazendo justamente esses benefícios enormes para a economia e o bem-estar de todo o país. Falando agora sobre o relevo da região norte do país, nós vamos encontrar lá os 3 tipos de relevo que nós sempre estudamos aqui no Brasil: os planaltos, planícies e depressões. Em relação aos planaltos, a gente pode observar, de acordo com a legenda, essas cores laranja um pouco mais escuras aí. Os planaltos são os terrenos mais elevados, ou seja, que têm altitudes acima de 1.200 metros e surgem no relevo da região norte em menor quantidade e localizam-se principalmente na divisa do Brasil com a Venezuela. Nesse planalto, que chamamos ele de Planaltos Residuais Norte-Amazônicos, iremos encontrar o maior pico do Brasil. O ponto mais elevado do Brasil vai se encontrar lá, que é o Pico da Neblina, que vai ter 2.995 metros de altitude. É o ponto mais alto do território brasileiro, quase ali na divisa com a Venezuela. Então isso é a relação do Planaltos no norte do Brasil. Em relação agora ao relevo de planície, como a gente pode observar ali na marcação da legenda, uma corzinha mais clara. A planície na região norte constitui-se uma faixa estreita, onde predomina o acúmulo de sedimentos que são transportados e depositados ao longo dos rios, ao longo dos grandes rios. Como a gente pode observar ali, uma parte da planície do rio Amazonas. Nessa imagem a gente consegue ver exatamente como que são as planícies na região norte. Nessa imagem aqui nós podemos observar uma parte da planície amazônica também, no encontro do rio Tapajós, esse de cor mais azul, à direita, com o rio Amazonas, esse à esquerda, com uma coloração mais barrenta. Essa fotografia, inclusive, eu já passei para vocês em uma outra videoaula que eu consegui fazer em julho de 2019. E ela mostra muito bem como a região é bastante plana. Dá para ver ali ao fundo a cidade de Santarém, bem no centro da imagem, né? E a gente consegue ver aí que não há nenhuma elevação. Por quê? Porque é a região da planície amazônica. Então, terrenos muito planos. Já em relação às depressões, que também iremos encontrar na região norte do Brasil, essas depressões são um caso um pouco à parte. As depressões a gente pode observar no mapa ali, que vai constituir a maior parte do terreno da região norte do Brasil. E essas depressões apresentam similaridade com as planícies, são muito parecidas com as planícies. Por quê? Porque é um relevo plano, sedimentar e com baixa altitude. Então, muitas vezes, a gente pode até ter um pouquinho de dificuldade para diferenciar as planícies e as depressões na região norte do Brasil. Por quê? Porque as depressões também são bastante planas, como a gente pode observar nessa imagem aí. Nosso último tema de hoje, então, é a relação da hidrografia da região norte do país. Começamos pela distribuição de água que nós temos aqui no Brasil. Por esse mapa aí, já podemos compreender que a maior parte da água doce do Brasil, mais da metade, 68% de toda a água doce disponível no Brasil, está lá na região norte, que é uma região com pouca população. Apenas cerca de 9% da população brasileira vive na região norte e temos a maior quantidade de água doce. Bem interessante a gente ver essa distribuição desigual da água que nós temos no Brasil. A hidrografia da região norte é caracterizada pela região hidrográfica da Bacia Amazônica, região hidrográfica amazônica, que é muito extensa. Trata-se da maior bacia hidrográfica do mundo, já que é uma região de clima muito chuvoso e que abastece, aos poucos, essa chuva vai abastecendo os pequenos e os grandes rios da região. O rio principal, claro, vai ser o rio Amazonas, que vai receber toda essa água dessa região hidrográfica amazônica. Temos também como característica os rios de planície, como nós vimos agora há pouco ali, que são muito bons para navegação. Como nós acabamos de falar, é a maior região hidrográfica do mundo. E o interessante é que boa parte desses rios que formam a região hidrográfica amazônica são formados pelo degelo da neve lá da Cordilheira dos Andes.
Então a Cordilheira dos Andes, que não está no Brasil, ela contribui para a questão da água no norte do nosso país. Porque o degelo, a neve vai derretendo lá nos Andes do Peru, do Equador, da Bolívia, da Venezuela, e toda essa água, à medida que vai derretendo, boa parte dela, né, ela vem em direção ao Brasil, formando a região hidrográfica do Amazonas. Nessa imagem aqui nós podemos ver toda a área da região hidrográfica amazônica. Então é simplesmente enorme, a maior região hidrográfica do mundo, né? O rio Amazonas começa na Cordilheira dos Andes, Peru. A revelação dessa nascente na Lagoa McIntyre comprovou que, além de maior em volume, o Amazonas é também o rio mais extenso do mundo. Suas águas percorrem quase 7.000 quilômetros até chegar a Foz, na costa brasileira. O Amazonas lança no Atlântico 1/5 da água doce despejada nos oceanos do planeta. Na Foz, o Amazonas mostra toda a sua força. Arrasta a floresta, forma ilhas que em pouco tempo aparecem e desaparecem. O rio Amazonas não cansa de mudar seu caminho. Esse GIF aqui, que eu gosto muito, nós já até vimos ele em outra videoaula, ele mostra exatamente como que é a região hidrográfica amazônica. Veja que todos os rios convergem exatamente para o rio Amazonas. Dentro desses rios, a gente pode citar alguns que podemos ver ali na imagem. Nós temos o rio Xingu. Veja ali, aquele pontinho amarelo é a nascente do rio Xingu. Ele vai nascer no estado do Mato Grosso, ou seja, fora da região norte, mas vai em direção ao rio Amazonas. Temos também ali no rio Tapajós, veja que ele também vai no mesmo sentido do rio Amazonas. O rio Mamoré, rio Madeira, o rio Purus, Rio Negro, rio Solimões, que é formado pela junção de outros dois rios também, Rio Branco. Então todos eles têm essas características. Eles vão em direção ao rio Amazonas, formando então a maior bacia hidrográfica do mundo, a bacia hidrográfica amazônica. E toda essa água vai chegar então depois na foz do rio Amazonas, que vai ser no estado do Pará. Ali pela setinha mostra pra gente onde está a foz do rio Amazonas. E é muito interessante que quando toda essa água carregada de sedimentos, com uma vazão enorme, quando ela chega no Oceano Atlântico e encontra com as águas oceânicas, vai formar um fenômeno conhecido como pororoca, que é um fenômeno muito interessante que ocorre lá nessa região da foz do rio Amazonas. Ela vai vir lambendo aqui toda essa margem que já está seca, e onde eu estou agora em pé vai ser coberto pela água, com violência. Essa é a pororoca, um dos fenômenos naturais mais incríveis do planeta. Onde eu estou aqui no Amapá, eu consigo enxergar o encontro de dois titãs da natureza. De um lado, a bacia hidrográfica da Amazônia com seus rios, cortando a floresta, despejando trilhões de litros de água doce. Do outro lado, o Oceano Atlântico, gordo, pesado, que sofre alterações das suas marés de acordo com a Lua. Nesse encontro, não há ganhador nem vencedor. Há um espetáculo da natureza que modifica toda a paisagem da floresta, numa grande várzea, ora seca, ora inundada. É com muita satisfação que eu trago a vocês a imagem da onda mais longa do planeta Terra. Eu trago a vocês e entrego Pororoca! Não podemos esquecer também não da região hidrográfica do Tocantins-Araguaia, que é uma outra região hidrográfica que temos na região norte, que não vai fazer parte da bacia amazônica. A gente pode ver ali nessa imagem, ou na setinha indicando ali pra gente, onde se encontra a região hidrográfica, onde se junta o rio Tocantins e o rio Araguaia, formando essa grande região hidrográfica também. As águas da região norte são muito utilizadas para a navegação. A gente pode observar nessa imagem aí alguns navios passando pelos rios da região norte. Vai ser o local do Brasil onde mais vamos encontrar o transporte fluvial, vai ser exatamente na região norte,
por termos tantos rios de planícies que são muito apropriados para a navegação. Além da navegação, as águas são muito utilizadas também pela população ribeirinha, que é aquela população de comunidades tradicionais que dependem do rio para a sua sobrevivência, principalmente para a pesca. Então as águas amazônicas são muito importantes para essa população ribeirinha também. Também são muito importantes para o turismo. De alguns anos para cá, a região norte passou a usar muitas águas dos seus rios para o turismo, que a gente sempre vem falando que é uma atividade econômica sustentável que nós temos no Brasil inteiro. Essa imagem aí é de uma praia chamada Alter do Chão, localizada no município de Santarém, no Pará. Já foi considerada a praia de água doce mais bonita do mundo. E essa imagem aí mostra que é muito bonita mesmo. Além disso, nas últimas décadas, águas da região hidrográfica da Bacia Amazônica também são muito utilizadas para a construção de hidrelétricas. Na região hidrográfica do Tocantins-Araguaia já existiam hidrelétricas há algum tempo e nessa imagem aí nós podemos ver a mais nova de todas, que é a usina hidrelétrica de Belo Monte, localizada no rio Xingu, na cidade de Altamira, no Pará. E a construção dessas hidrelétricas no norte acaba gerando vários debates. E esses debates vão desde questões ambientais e sociais, o licenciamento para a construção dessas grandes hidrelétricas e conflitos com comunidades indígenas e muitas vezes até a possível intensificação de problemas naturais que podem ocorrer na região devido à construção de grandes hidrelétricas na região hidrográfica da Bacia Amazônica. Então sempre temos esse debate sobre a construção de hidrelétricas da região norte do Brasil, na região hidrográfica amazônica. Localizada no município de Vitória do Xingu, na região transamazônica do Pará, Belo Monte é a maior hidrelétrica 100% brasileira. Foram pelo menos 3 décadas de discussões sobre os impactos do empreendimento no meio ambiente e nas comunidades indígenas da região. Após o acordo entre o IBAMA e a concessionária Norte Energia sobre as medidas compensatórias, a obra começou a ser construída em 2011. A primeira turbina entrou em operação 5 anos depois, durante o segundo mandato de Dilma Rousseff. Com o acionamento da 18ª turbina nesta quarta-feira, a obra é considerada entregue pelo governo federal. Lembramos também que na região existem as águas subterrâneas, principalmente o Sistema Aquífero Grande Amazônia. Esse Sistema Aquífero Grande Amazônia, embora ainda não tenha todos os estudos dele completamente terminado, ele pode ser considerado o maior aquífero do mundo e ele teria uma capacidade de água maior, inclusive, que o próprio Rio Amazonas. É como se tivesse um mar embaixo do Rio Amazonas. Então é muito interessante a questão dos aquíferos da região norte do Brasil também. O Sistema Aquífero Amazonas é a maior reserva subterrânea de água doce do planeta. Ele ocupa parte dos territórios do Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador, Peru e Venezuela. 2 milhões de quilômetros quadrados de extensão do aquífero estão no Brasil, nos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima. O volume total estimado do Amazonas em nosso país é de 124 mil quilômetros cúbicos, o que corresponde a 124 quatrilhões de litros de água. Com a reserva explotável do aquífero, seria possível abastecer em cerca de 14 mil anos a população brasileira. Meus caros, então é isso. Finalizamos a primeira parte do vídeo sobre a região norte do país. Espero que tenham compreendido tudo e teremos ainda, como eu disse no início, mais 2 videoaulas sobre a região norte. Nos encontramos nela então e até lá!